Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, ok? Pois bem, gente, e na aula de hoje falaremos a respeito das formações geomorfológicas do Brasil. Isso mesmo, tá certo? Bom, antes de mais nada, é preciso, primeiramente, entender o que é a geomorfologia. Tá certo? Então, o que vem a ser a geomorfologia? Bom, de uma forma técnica, né, é a área da geografia que se preocupa com o estudo, né, dos formatos da superfície da Terra, tá certo? Mas podemos traduzir isso. Imagine só, nós como pessoas somos diferentes, né? Então, por exemplo, existem pessoas mais altas, existem pessoas mais baixas, existem pessoas mais magrinhas, mais gordinhas. E a Terra também, né, possui formas na sua superfície diferenciadas. Lugares mais altos, lugares mais baixos, lugares afunilados. Né? Então, diante disso tudo, a geomorfologia é a ciência que se preocupa em estudar essas formas. Tá certo? O que nós chamamos, né, de relevo, as superfícies do relevo. Tá certo? Bom, diante disso, vamos então para a nossa discussão. Existem distintas formas de relevo. No caso do território brasileiro, estudaremos 3 principalmente, tá certo? Bom, e para começar, vamos falar a respeito dos planaltos, tá certo? O que é um planalto? Planos altos, tá certo? Então, são superfícies irregulares, não são totalmente planas, né? Eles possuem imperfeições elevadas, onde o processo de desgaste, o processo de erosão é maior que o processo de deposição, ou seja, de sedimentação. Imaginemos, eu tenho, né, um perfil do relevo inclinado. Aqui eu tenho a atuação das forças exógenas, as erosões, tá certo? Então todo material que é desgastado, ele é levado para a parte de baixo. Então a erosão, ela se sobrepõe à deposição, ou seja, a sedimentação, ao processo de sedimentação. Então é isso. Desgasta em cima, escoa, vem parar aqui na parte de baixo, onde ele vai ser sedimentado. Então essa parte onde há o desgaste, essa superfície irregular, nós chamamos ela de planalto, tá certo? Esses planaltos, eles podem ser de 3 formas, dependendo do seu embasamento geológico, tá certo? Então foi assunto das aulas anteriores. Então veja, esse planalto ele pode ser cristalino, né? Como o próprio nome sugere, formada por rochas cristalinas e altamente metamorfizadas. Esse planalto ele pode ser sedimentar, tá certo? Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor para você entender. E esse planalto ele também pode ser basáltico, formado pelo derramamento do magma na superfície, tá certo? Bom, então nós temos planaltos cristalinos, sedimentares e planaltos basálticos. Vamos ver o que é cada um deles, ok? Bom, então diante dessa situação, vamos começar pelos planaltos cristalinos, tá certo? Os planaltos cristalinos são formados por rochas cristalinas, portanto são rochas duras, rígidas, extremamente resistentes, assim como rochas metamórficas, tá certo? Ou seja, aquelas que possuem um altíssimo grau de metamorfismo, como por exemplo os guinais, tá certo? Esses terrenos, gente, são terrenos extremamente antigos, muitos deles formados no início do processo de resfriamento da crosta terrestre, tá certo? E assim sendo, eles passaram ao longo de bilhões de anos através de um processo de desgaste natural, ou seja, um processo erosivo, tá certo? Bom, essas rochas são duras, então o processo de desgaste dará-se de forma mais lenta do que caso essas rochas fossem rochas mais frágeis, tá certo? Bom,
E aí, no caso do Brasil, nós temos alguns exemplos, como o Planalto de São Paulo, tá certo? O Planalto de Campos do Jordão e o Planalto da Borborema. Então, os planaltos cristalinos são formados por rochas cristalinas e metamórficas, rochas duras de difícil erosão, tá certo? Bom, prosseguindo, nós temos uma foto aqui, uma imagem. Então, percebam, essa foto aqui é uma das formações do Planalto da Borborema. Como vocês podem observar, trata-se de uma rocha que aparentemente parece ser muito dura e resistente, tá certo? Bom, então vamos prosseguir. Nós temos os planaltos sedimentares. Assim como o nome sugere, foram formados por sedimentos. Mas, professor, você disse que os planaltos possuem um predomínio de erosão e não de deposição. Sim, queridos, falei isso mesmo, né? O que acaba acontecendo? Aqui o que acontece é o seguinte. No passado, antigas planícies sedimentares, tá certo? Que foram formadas pelo processo de deposição do resultado da erosão, principalmente algumas delas marinhas, né? Esse material sedimentar, ele foi escoando e ficou aqui na parte mais baixa. Só que essa superfície, onde antes, no passado, era mais baixa, sofreu um processo que nós chamamos de soerguimento, tá certo? Então, ocorreu uma elevação do terreno, tá? Pode ser da placa tectônica, através da pirogênese, por exemplo, né? E aí o que era a área de sedimentação passou a ser uma área de erosão. Então, o que era no passado uma planície foi elevado, ficou mais alto e aí o processo de desgaste começou. Passou então a se tornar um planalto. Então, os planaltos sedimentares são resultado do processo do desgaste de sedimentos que muito no passado foram, né, acumulados e posteriormente soerguidos, levantados, tá certo? Bom, diante dessa situação, existe uma outra forma para os planaltos sedimentares também. Então, imaginemos a seguinte situação. Nós temos uma área toda ela plana, tá certo? E aí ocorreu o processo de soerguimento de toda ela, só que o processo erosivo ele foi mais intenso em algumas áreas do que em outras. Então, algumas áreas rebaixaram, mas ficaram algumas protuberâncias. Então, esses são os planaltos sedimentares residuais, tá certo? Um exemplo. O Planalto do Maranhão-Piauí e o Planalto da Amazônia Oriental. Vou mostrar uma foto. Não sei se vocês se lembram, mas lá no Planalto da Borborema, aquela rocha apresentava um aspecto muito resistente, muito duro, né? Agora vamos ver como é que é então um planalto, tá certo? Sedimentar. Vamos comparar essas rochas. Olha aí. Veja, aqui percebemos nitidamente nessa foto do Planalto do Maranhão que as rochas elas parecem ser bem mais frágeis, né?